Bom, gente, vamos lá. Tem 53 É, pessoas já. como proteger tem que dar maior que 10 milímetros, né? De Aí, tamanho. aí sinceramente, eu não, É, não, é não só um parênteses. é, mas provavelmente sim, porque a quantidade de anticorpos é grande, né? Vamos lá, então, gente. A Paula está tentando entrar, eu estou tentando aceitar, só que. Ó, sobre o diagnóstico sindrômico, deem uma olhadinha aí no chat que o Rafa está falando, né? Que seria de acordo com os sinais e sintomas específicos daquela patologia, no caso da tuberculose. O sindrômico seria febre persistente, emagrecimento súbito. Sim, eu concordo. É essa linha de raciocínio mesmo. Qual o diagnóstico que você precisa efetuar? O que te guia para aquela doença específica que você desconfia? Vamos lá, então. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, Gi. Quando eu mudo também? Também. Maravilha. Então vamos lá, eu vou começar e aí o pessoal que ainda não entrou vai entrando, eu vou aceitando, para não estender tanto. Insuficiência cardíaca. Antes de mais nada, voltando a falar, gente, se vocês estão confusos com classificação, essa confusão ela é natural, não se desesperem. Eu hoje, inclusive, assim, minha energia está até um pouco mais baixa agora à tarde, porque eu fiz esses slides agora na hora do almoço e eu me deu um ódio dentro do meu íntimo, porque, sabe, não facilita a nossa vida, entendeu? Eu tentei e vamos tentar, vamos junto aí. Então, a definição. A insuficiência cardíaca ela vai ser uma situação em que o coração é incapaz de suprir as demandas metabólicas do organismo. E se consegue suprir essas demandas, é a expensas, o que isso quer dizer? Às custas de o aumento das pressões de lenado ventricular. Isso quer dizer também que se você tem uma insuficiência cardíaca e você consegue manter as necessidades do seu organismo, outros órgãos estão sofrendo, tá? Porque o seu coração ele está insuficiente. As manifestações clínicas são variáveis, dependem da causa da insuficiência cardíaca, da gravidade e dos fatores precipitantes. Por exemplo, disneia, fadiga, edema e estertores, que é o que você ausculta, tá? Então, vamos dizer que você tem uma insuficiência cardíaca e que o seu corpo está tentando compensar essa insuficiência, tá? Isso é fisiológico. Você tenta compensar. Acontece que ou você consegue ou você não consegue, tá? Então, quais são os mecanismos compensatórios dessa insuficiência cardíaca? A gente tem um mecanismo que é neurohormonal. Esse neurohormonal é por quê? Sistema nervoso simpático e ação dos vasoconstritores e vasodilatadores endógenos. Isso é fisiologia. O que acontece? A gente também tem o mecanismo dos péptidos natriuréticos, a gente tem os péptidos natriuréticos liberados pela aurícula e pelo ventrículo, e pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Esses são os mecanismos que o seu corpo lança a mão para tentar suprir a insuficiência cardíaca. Vamos lá. Etiologia. O que é etiologia? Da onde vem? Da onde vem essa insuficiência cardíaca? Ele traz três possíveis classificações de causas, tá? A primeira que ele traz é causa mecânica. Então,
Que causas são essas? A gente tem aumento da pressão de carga, que pode ser central, com uma estenose aórtica, e periférica, como hipertensão arterial sistêmica. Incremento da carga de volume, obstrução de Lenado, constrição pericárdica e aneurisma ventricular. Importante, gente, o que eu vou falar para vocês agora? Ó, a gente tem causas mecânicas, a gente tem causas miocárdicas e causas de condução. Cada uma delas com várias subcausas, vamos dizer assim. Cada uma delas com as suas especificidades. Eu acho muito pouco provável que ele queira que você saiba, por exemplo, ele colocar lá, fibrilação ventricular. Essa é fácil, né? Você sabe que é de condução elétrica, mas sei lá, aneurisma ventricular. Eu acho difícil que ele queira que você classifique esse aneurisma em mecânico e outros, entendeu? O que você precisa saber? Que existem esses tipos e ter uma ideia de quem são os fatores, tá? Então, por exemplo, causas mecânicas. Pense um pouquinho. Por exemplo, obstrução do lienado ventricular. Mecanicamente, alguma coisa está impedindo que o ventrículo seja enchido, lienado, certo? Constrição pericárdica. É mecânico porque você está diminuindo a área, você está fazendo uma constrição. Então, é um fenômeno mecânico, tá? Então, tentem fazer essas associações, por quê? Você não precisa decorar tudo que está aqui, lógico. Mas o que você precisa? Na hora que ele colocar lá, você vai saber, bom, isso é elétrico, esse é mecânico, tá? Então, assim, para vocês poderem associar. Causas miocárdicas. Essas causas miocárdicas, elas podem ser primárias e secundárias, tá? O que acontece? Como eu estou falando para vocês, dificilmente, é impossível, tem tanta coisa outras para ele cobrar, ele não vai sair pedindo para vocês classificarem esse monte de coisa, mas leiam, tá? Leiam para que vocês possam ter uma ideia do que ele está falando, beleza? E as causas de condução elétrica, então, são etiologia da insuficiência cardíaca. É o quê? Da onde vem? Por que o seu coração está insuficiente? Ou por uma causa mecânica, ou por uma causa miocárdica, ou por uma causa de condução elétrica. Faça associações. Causa de obstrução. Ou você está obstruindo o fluxo para chegar nesse coração, e aí, consequentemente, você pode ter um falho do lienado, ou você pode ter causas miocárdicas, pensa lá, bom, tudo que está envolvendo miocárdio, cardiomiopatia, por exemplo, tá? E você tem as causas de condução elétrica, tudo que tiver envolvido com a parte elétrica do coração, por exemplo, para o ventricular, parou de chegar um impulso, então é uma causa de condução elétrica. A fibrilação e a taquicárdia ou bradicárdia também. Agora, abram a mente de vocês, tirem qualquer bloqueio que tiver na frente de vocês, assim, tentem colocar como se fosse a primeira vez que vocês estivessem ouvindo isso, pode ser que seja realmente a primeira vez, então, abra a mente, porque não é fácil de conseguir conciliar as coisas, tá? Mas depois que você entende, melhora. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a classificação segundo a fisiopatologia dessa insuficiência. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo já falando da primeira. Insuficiência cardíaca por disfunção ventricular sistólica. Então, qual que é a fisiologia que eu estou querendo te falar? Eu estou te falando da fisiologia de bombeio do coração. Estou te falando que existe uma parte da fisiologia do coração que chama sístole, isso todo mundo sabe, que é a parte de contração. Então, onde que está o problema nesse caso dessa insuficiência? Está no ventrículo, na hora de fazer a sístole, tá? Então, nesse caso, se chama insuficiência cardíaca por disfunção ventricular sistólica. O que acontece? Vocês precisam entender que isso é uma classificação da fisiopatologia. Não tentem encaixar isso aqui lá dentro do que a gente estava falando antes, porque isso vai complicar a cabeça de vocês, tá? Então, a gente tem que a insuficiência cardíaca por disfunção ventricular sistólica se deve à diminuição
da função de bomba do coração. A gente está falando de sístole, então sístole remete diretamente ao coração como bomba. Neste caso, existe um déficit da contratibilidade do miocárdio, como sucede na cardiomiopatia dilatada, ou depois de um infarto de miocárdio. Vocês estão vendo que esse infarto de miocárdio, por exemplo, ele pode ter sido por uma coisa mecânica de obstrução. Já a cardiomiopatia, ela é problema no miocárdio. Então, assim, isso é global. Não adianta você querer enquadrar, engessar ela em uma das três que a gente acabou de falar, tá? Então, abra um conceito. Essa disfunção ventricular, ela pode ser por alguns fatores. Então, também pode ser consequência de uma lesão de válvulas, até que a gente estava falando, lesão de válvulas pode ser devido a uma endocardite, por exemplo, ou da hipertensão arterial sistêmica. Então, essa insuficiência, essa disfunção ventricular sistólica, ela é o que está causando a insuficiência. E a gente está explicando como é que isso acontece. Então, esse ventrículo pode estar sofrendo, ele pode estar sendo acometido ou afetado por esses fatores, tá? Lembra, o seu ventrículo, ele é músculo, ele é miocárdio. O problema no miocárdio vai interferir nesse ventrículo, tá? A pressão também, enfim, todos os fatores que estão aí. E aí, o que acontece? A gente tem como um mecanismo de ajuste do seu corpo o remodelamento, tá? Remodelamento desse coração, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Esse remodelamento, nesse caso aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês a foto. Eu vou sair rapidinho aqui, parar de compartilhar a tela, para eu conseguir mostrar para vocês. Oh, meu Deus. Só um minutinho. Saiu daqui. Eu vou mandar a foto para vocês depois. Eu estou sem o negócio aberto. O que acontece? A gente tem um remodelamento excêntrico e um remodelamento concêntrico. Vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais simples, então, já que não temos a figura. O que é o remodelamento? O remodelamento, ele é um mecanismo do seu coração se ajustar àquilo que está acontecendo, certo? Então, a gente tem uma luz normal, que é a luz onde entra o sangue, o líquido, dentro desse músculo. Ele vai se remodelar. Acontece que você tem uma parede, uma espessura de parede. Deixa eu olhar lá, é assim. Uma espessura da parede. E no centro eu tenho a luz. O que acontece? Excêntrico está fora do centro, está mais distante do centro, tá? Então, ele faz, como se fosse assim, diminuir essa parede e aumentar a luz, para ver se cabe mais volume lá e ele tentar compensar essa insuficiência, tá? Então, o remodelamento, ele é como se fosse o seu coração como músculo, enquanto músculo, tentando se ajustar àquilo que está acontecendo. Ai, Giovana, mas pelo amor de Deus, como é que ele pode cobrar isso daí? Se ele cobrar, ele vai querer que você consiga associar que o excêntrico está relacionado com essa insuficiência cardíaca por disfunção ventricular sistólica. Por quê? Porque ela é como se fosse assim uma característica específica dessa disfunção ventricular sistólica, tá? Me lembrem de mandar o desenho para vocês do excêntrico e do concêntrico, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Aí, a insuficiência cardíaca com disfunção ventricular preservada, com função ventricular preservada, desculpa. Então, o que ele está te falando aqui? Ele está te falando que existe uma insuficiência cardíaca, porém, essa insuficiência cardíaca não está relacionada com a função do seu ventrículo. A função do ventrículo, nesse caso, está preservada. Uai, mas então o que está gerando essa insuficiência cardíaca? Nesse caso, vai existir uma alteração da distensibilidade ventricular. E o que acontece? Espera só um pouquinho. E aí, o que acontece?
vai alterar a distensibilidade. A função do seu ventrículo está preservada. O que está acontecendo? A distensibilidade desse ventrículo é que está alterada. E aí, o que acontece? Está alterada na hora da diástole. E aí, o que acontece na diástole? Lembra, a diástole é um momento de relaxação do seu coração. Na relaxação do coração, o que acontece? Entra sangue, né? Então, vamos lá. A insuficiência cardíaca, ela está te falando que a função do ventrículo está preservada, ou seja, vai contrair. Só que ela está te falando que, nesse caso, a alteração que existe é na distensibilidade, no quanto se distende. E aí, o que vai acontecer? Ele se distende, não é na hora de diástole, ou seja, distendeu para poder entrar sangue. Isso acontece na diástole, ou seja, a relaxação ventricular que dificulta o urinado. Então, se vocês prestarem atenção e conseguirem acompanhar a linha do raciocínio, vocês vão ver que não é difícil. Não é difícil se você conseguir pensar. A função do ventrículo qual que é? Contrair, bombear. Essa função está preservada. O que está alterado nessa insuficiência cardíaca, então? Está alterado que a distensibilidade, o quanto esse ventrículo se abre para receber o líquido, está alterado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vai dificultar o urinado. Bom, aí você precisa pensar junto comigo. Se está dificultando o urinado, vai encher mais devagar. Se enche mais devagar, chega sangue para os outros lugares mais devagar. O seu coração fica insuficiente. Por isso que isso é classificado como uma insuficiência cardíaca, tá? E aí, o que acontece? Essa parte que eu escrevi aqui é muito fisiologia. Eu acredito que ele não vai cobrar, mas é só para vocês conseguirem entender o que eu estou falando. Se produz um acortamento da fase do urinado rápido. Então, o que acontece? Esse urinado rápido, que era para encher e bombear, o que vai acontecer? O seu coração vai ter que bombear antes de encher, porque vai chegar no tempo que o seu coração precisa bombear, tá? Por isso que produz esse acortamento. Eu só coloquei para vocês conseguirem associar, mas ele não vai cobrar essa parte. Ah, o que acontece com a fase de urinado rápido? Ele não vai perguntar isso, porque isso é fisiologia. As causas mais frequentes são hipertensão arterial, cardiomiopatia hipertrófica. Lembra, por que hipertrófica? Um coração hipertrófico, ele é muito, muito musculoso. E o músculo, ele é mais rígido. Então, ele não vai conseguir distender com tanta facilidade para receber o sangue, tá? E aí, o remodelamento é do tipo concêntrico. Vamos lá. Pensa num coração hipertrófico, cheio de músculo. A parede desse coração vai estar mais grossa. É concêntrico por quê? Essa parede é tão grossa que a luz vai ficar pequenininha, entendeu? Enquanto que no excêntrico acontece o contrário, a luz fica bem grande e a parede fica fininha, tá? Antes de eu seguir para os outros tipos de insuficiência, gente, preciso saber se vocês conseguiram me acompanhar nessa parte aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Sim, Gi, entendi. Obrigada. Nada. Tem alguém que Excelente, Gi, ótimo. tá mais perdido do que segue em tiroteio? Tem alguém que não sabe nem do que eu estou falando? Fala, pode falar, não precisa ter vergonha, porque depois vai ser pior. Até agora de boa, só se surgir dúvida mais pra frente. Maravilha. Eu gosto é assim, meus alunos são excelentes. Vamos lá. A gente continua na classificação da fisiopatologia, tá? Isso tudo está relacionado com a fisiopatologia do coração. Então, vamos lá. A insuficiência cardíaca direita. Gente, é anatomia, tá? Então, assim, isso aí não tem nem o que eu falar mais para ficar fácil, porque é muito fácil, do lado direito, né? A insuficiência, a falha, vai estar do lado direito. E aí você tem que saber qual que é a função do lado direito do coração, tá? Então, o que acontece? Está relacionada com o ventrículo direito e se apresenta sintomas de congestão sistêmica. Então, vamos lá. O que acontece?
O seu ventrículo direito é que está com problema, tá? Está com problema e não consegue receber o que foi drenado do seu corpo. Então, pensa, é como se você tivesse numa fila sei lá, o fluxo sanguíneo está indo. Está indo o fluxo para o ventrículo direito. Só que chega uma hora que fala assim, opa, não está mais entrando nada lá no ventrículo, então tem que parar de ir o fluxo. Tem que parar de ir o fluxo para o ventrículo direito. E o que o ventrículo direito faz? Ele recebe o sangue que foi drenado do corpo. Se ele não está recebendo mais, o que vai acontecer? Edema, tá? Edema. Congestão sistêmica. Por quê? Porque o coração que era para receber o drenagem não está mais recebendo. Beleza? E aí, por que eu coloquei o derrame pleural aí em vermelho? A verdade é que nem eu lembro por que eu coloquei em vermelho. Se eu não me engano, é porque ele não considera do lado direito e ele considera das duas. Eu não lembro por que eu pus em vermelho. Depois eu vou procurar para falar para vocês. Ô, Leonardo, você não tá aí não para lembrar por que eu pus em vermelho? Gi, Oi. é porque na insuficiência cardíaca o derrame pleural ocorre tanto na direita como na esquerda, mas ele só considera na direita, entendeu? Ah, tá. É verdade. Foi por isso mesmo. Foi, Valeu. foi por isso. Nada. Obrigada. Então é isso aí, gente. É isso mesmo. O livro trazia nos dois, só que ele considera só do direito. E aí o que acontece? Quando você vai olhar, até o Wanderson que falou isso com ele na aula de revisão, falou que no capítulo de derrame pleural se falava que a insuficiência cardíaca era esquerda também, mas ele disse que para ele não. Então a gente vai obedecer o que ele está falando, tá? Derrame pleural, se ele colocar insuficiência cardíaca direita. Beleza. Aí, a gente vai para a insuficiência cardíaca esquerda. Qual que é a função do seu coração esquerdo? Não é bombear sangue para o seu corpo inteiro? O seu corpo inteiro inclui o quê? Órgãos-alvo, tá? Alvo. Vital, tipo, órgãos importantes. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter crepitações pulmonares, disneia, ortopneia e disneia durante a noite. Esses são os sintomas característicos clássicos que os livros trazem. O que ele colocou? Falou na aula ontem e colocou no arquivo dele. Oligúria, que a gente até estava conversando com algumas pessoas. Por que a oligúria? Oligúria é pouca urina. Então, o que acontece? Se o problema está no seu coração esquerdo e o seu coração esquerdo não bombeia sangue para o seu corpo, o seu rim não recebe fluxo sanguíneo suficiente. O seu rim não recebe uma quantidade de sangue satisfatória para fazer uma urina em quantidade satisfatória. Por isso, a oligúria. Síncope. Ele colocou síncope por quê? Porque o cérebro fica sem fluxo sanguíneo ou com um fluxo sanguíneo reduzido. Por isso, a síncope. E o edema pulmonar, tá? Porque o que acontece? Lembra que quando o sangue vem do pulmão, ele vai para o ventrículo esquerdo, tá? Então, se o seu ventrículo esquerdo, o seu lado esquerdo é que está com problema, se o seu lado esquerdo é que está com problema, então vai acontecer um edema de pulmão, porque vai ficar acumulando ali aquele líquido que não está conseguindo ir para os outros lugares, tá? Aí, eu tenho só mais 10 minutos, tá, gente? Qualquer coisa eu faço outro link e mando lá nos grupos. A insuficiência cardíaca de alto débito. Alto débito ou alto gasto cardíaco é a mesma coisa, tá? Débito e gasto, nesse caso, é a mesma coisa. Vai estar relacionado com a tireotoxicose. O que é isso? Enfermidade produzida por veneno que chega no sangue pela glândula tireoide. Ele não vai perguntar isso, é lógico, mas é porque no livro fala só tireotoxicose e as pessoas podem não saber o que é, né? Então, está relacionado com isso, está relacionado com anemia, fístula entre artérias e veias e beriberi, que é a deficiência de B1. Então, o que acontece? Você vai ter uma insuficiência cardíaca nesses casos, porque o seu coração, o seu corpo, na verdade, vai demandar um maior gasto e o seu coração vai entrar em insuficiência por não conseguir atender essas demandas.
Já a insuficiência de baixo débito é o quê? Relacionado o paciente com isquemia e hipertensão arterial. A gente vai entrar bastante em isquemia cardíaca na aula de amanhã. Então, lembrar, gente, eu coloquei essa observação aí porque existem esses dois termos que talvez ele possa colocar lá, porque são termos que se fala bastante nesse assunto, e aí para a gente poder ver junto. Então, insuficiência cardíaca anterógrada e retrógrada. Ele ontem na aula falou que a insuficiência do lado direito era relacionada com sintomas retrógrados. E a insuficiência cardíaca esquerda era relacionada com sintomas retrógrados, mas eu não consegui achar de onde que ele pode ter tirado isso. Mas, enfim, são conceitos relacionados a um gasto cardíaco reduzido e pode também estar relacionado com estancamento de sangue nos ventrículos, ou seja, vamos lá, se o seu coração não tem força ou ele não tem capacidade de bombear esse sangue para o seu corpo, o sangue vai ficar estancado ali. Por isso que fala estancamento de sangue. E se o seu coração está insuficiente, o que vai acontecer? O gasto cardíaco vai ficar reduzido, tá? E esses dois conceitos se observam na maioria das insuficiências cardíacas crônicas, ou seja, os pacientes têm que estar com esse quadro de insuficiência cardíaca por muito tempo para conseguir apresentar esses dois tipos, não são tipos, mas esses dois termos que estão relacionados com esse estancamento de sangue, tá? Eu tenho mais 7 minutos, vamos ver. Gente, ó, seguinte, vamos ver se eu consigo passar um pouco mais rápido nessas aqui. Essa classificação de NIRA ou NYHA, enfim, é uma organização americana, tá, que classifica a capacidade funcional do seu coração, tá? Então, mais uma vez, não ache que, ai meu Deus, mas mais uma classificação, mas meu Deus do céu, não, calma. Cada coisa no seu lugar. Coloca as classificações que a gente falou nas casinhas delas. Não tenta enfiar todo mundo junto, porque senão você não vai conseguir entender. Separa, que aí dá certo. Então, a gente já falou de causas, como pode acontecer. A gente falou de classificação fisiológica, como que pode acontecer. E agora ele está te classificando em 1, 2, 3 ou 4, de acordo com a função desse coração, tá? Então, vou dar o exemplo lendo a classe 1, e depois vocês vão ler a 2, 3 e 4, porque senão não vai dar tempo. Classe 1, pacientes com enfermidade cardíaca, mas sem limitação de atividade física. A atividade física ordinária não causa de forma indevida fadiga, palpitação, disneia ou dolor anginoso. Ou seja, ele está te dizendo que o coração desse paciente tem uma função até que preservada. Ele consegue fazer atividade física relativamente bem, sem sentir esses sintomas. É isso que quer dizer a classe 1. E vocês, por dedução, sabem que quando chegar lá na classe 4, o paciente vai estar com a função muito mais grave. Se tiver alguma dúvida quando estiverem lendo, vocês me perguntem, mas eu acredito que é tranquilo de entender. E aí, o que acontece? A gente tem a classificação clínica. Lembra? Colocou a classificação funcional lá na casinha dela. Agora a gente está na classificação clínica. Clínica por quê? Agora eu estou analisando o paciente como um todo. Paciente além do coração dele. Então, vou dar o exemplo da etapa A e vocês leem as outras. Etapa A. Pacientes em alto risco de desenvolver insuficiência cardíaca sem anormalidade estrutural aparente. Então, esse paciente tem essa classificação clínica, tem essa condição clínica, tá? Ele pode ter um fator de risco para desenvolver a insuficiência, mas estruturalmente está tudo normal. E aí o quadro clínico, gente. Lembrar, o quadro clínico, a gente está trazendo aqui sintomas que esse paciente vai apresentar clinicamente quando ele tiver uma insuficiência cardíaca. Uma insuficiência cardíaca, o tema inteiro. E aí colocamos também, por exemplo, disneia de esforço. É mais comum onde? Na congestão pulmonar. A ortopneia é o quê? Falta de ar ao deitar,
devido ao aumento do retorno venoso. E aí, tem aqui do ladinho o que cada coisa é, tá? A hepatalgia é a dor na altura aqui do fígado. Não tem outra explicação, é dor no fígado. Hepatalgia é neuronal, é nervosa, é uma dor de nervo. E aí, esses sintomas clínicos, eles podem ser agudos ou crônicos, tá? Esses sintomas clínicos podem estar divididos dessas duas maneiras. Agudo, sempre que o início for rápido e os sintomas aparecerem subitamente. Você precisa agir de maneira rápida, tá? Você precisa agir de maneira urgente. Já na crônica, os sintomas seguem um curso mais lento, tá? E é a que mais tem, é a que mais se observa, é a crônica. Lembrar, edema agudo de pulmão é a forma mais grave da insuficiência cardíaca aguda, tá? Eu estou falando um pouco mais rápido porque eu só tenho 2 minutos. Se tiver alguma dúvida, vocês me mandem mensagem. Critérios de Framingham. Aqui, gente, vocês precisam saber que eu preciso ter 1 maior e 2 menores ou 2 maiores, tá? Eu coloquei bem grande aí para ninguém se confundir. E o que acontece? Ele disse na aula de ontem que ele queria que soubesse quais eram os maiores, quais eram os menores. Então, não sei como que ele pode pedir, mas não custa vocês lerem e terem uma noção do que está em maior e do que está em menor. Se vocês olharem bem, tudo que está aqui vai estar ou em causa, ou vai estar em característica clínica, tudo que está aqui em critério maior e menor já está enquadrado lá, antes, no que a gente já tinha conversado antes, tá? E os exames complementares? Exames complementares são aqueles que você vai pedir para poder ter certeza do seu diagnóstico. São esses 4 que estão aí. Já o diferencial, por quê? Disneia pode ser asma, pode ser EPOC, pode ser TEP. Isso é diagnóstico diferencial. Como que você diferencia? De que você diferencia? Você está diferenciando a disneia paradoxística noturna. Você está diferenciando também. E o edema você está diferenciando porque ele também pode estar presente na síndrome nefrótica e na cirrose. Você está diferenciando o seu diagnóstico dessas doenças aqui, por causa dos sintomas, que são sintomas comuns a outras patologias também, tá? Então, gente, eu falei um pouco mais rápido nesse final, para não precisar fazer outra reunião. Tenho mais só 1 minutinho. E aí, assim, se ficou alguma dúvida, me mandem mensagem. Amanhã a gente vai fazer TEP e cardiopatia isquêmica, tá? E é isso. Muito obrigada. Beijo a todo mundo. Vai acabar, vai cair esse trem aqui. E a gente fala